Maravilha, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é Henrique Batista. Eu sou diretor do Instituto Valorize, fundador também, sócio fundador. Há 10 anos nós estamos com esse projeto que se chama Instituto Valorize. Para quem não conhece, o nosso projeto, o Instituto Valorize, ele nasceu em 2016. Esse ano a gente está fazendo 10 anos. Inclusive, esse mês de março faz 10 anos. Na verdade, a nossa primeira turma foi em setembro, né? Mas a gente começou ali no início do ano. E o que eu mais aprendi nesses anos foi principalmente sobre o treinador, sobre o personal trainer, como eles se comportam, como eles trabalham, as características, as dores, os desejos. E há muitos anos eu estudo bastante vocês. Eu tento entender, de fato, o que vocês querem para a vida de vocês, para a carreira de vocês. Eu acho isso muito, muito importante. O maior problema hoje do treinador, ele se chama tempo. A gente, infelizmente ou felizmente, é uma profissão que depende muito de vocês presencialmente, só que existem formas da gente ajustar isso e melhorar a otimização do tempo de vocês, para que vocês tenham mais tempo com a família, para que vocês tenham mais tempo livre, tenham liberdade geográfica, financeira, que é muito importante também. E uma das coisas que podem nos ajudar com isso, principalmente, é a inteligência artificial. Então, a aula hoje é sobre como usar a inteligência artificial para organizar, escalar e crescer como treinador. Antes até de eu começar, eu quero falar com vocês uma coisa que eu não sou professor, tá? Eu trabalho com mentoria, sou mentor, mas não sou professor. Eu sou parceiro de vocês, fiz educação física, fiz nutrição, então conheço as duas áreas, já trabalhei com várias pessoas nas duas áreas, mas antes do Instituto Valorize, eu também fui atleta profissional, fui lutador de MMA profissional por 8 anos, morei nos Estados Unidos durante o tempo, treinei com os maiores atletas do Brasil, então eu entendo também, além da profissão, entendo vocês como atletas. E a gente sabe que atleta no Brasil é o patrocínio, ou eu patrocínio, vocês que bancam a vida de vocês como atleta em 99% das vezes. Então, eu tentei, durante esses 10 anos, juntar tudo dentro de um escopo onde eu pudesse ajudar o profissional de alguma forma. Eu vi durante os anos os problemas que aconteciam e eu sabia que, de alguma forma, eu poderia ajudar. Foi quando eu montei a minha mentoria. Mas hoje o assunto não é sobre isso, o assunto é sobre inteligência artificial. E, antes de começar, eu preciso atualizar sobre o que está acontecendo agora com a inteligência artificial no mundo. Nós estamos numa época onde as inteligências artificiais elas mudam todo dia. Hoje eu estou vendo a galera que faz conteúdo de inteligência artificial, eles estão criando um conteúdo tipo, segunda-feira, o Cloud Code estourou a banca, é a melhor inteligência. Terça-feira já é outra, quarta-feira já é outra, quinta-feira é outra, sexta-feira é outra. Porém, é o que está mudando no mercado nesse exato momento. E nos últimos semanas, aí, nos últimos meses, surgiu um movimento muito forte em torno de uma ferramenta que ela se chama Open Cloud. Essa é uma ferramenta, pessoal, que ela destoa muito sobre inteligência artificial. Ela basicamente é um assistente inteligente que você tem dentro do seu computador. E de forma simples, isso permite, ela te permite que você utilize diferentes inteligências artificiais e que tudo isso se conecte e converse entre si. E elas executam tarefas. Então, elas não ficam mais só no âmbito ali de fazer só aquilo que você pediu na hora e acabou. Não. Você pode, é como se você era um funcionário que você contrata, que você treina e que ela faz as coisas por você. O que antes você fazia com várias ferramentas, utilizavam vários tipos de inteligência artificial, agora você consegue uma estrutura só, com as inteligências artificiais, você aproveitando o melhor de cada um e elas trabalhando por você.
Isso fez o mercado inteiro acelerar. Tá? No último mês, principalmente, o mercado de inteligência artificial, eles enlouqueceram. Tanto que Google, OpenAI, Anthropic, todas elas começaram a se movimentar, porque elas viram um movimento muito forte de novas inteligências artificiais. Inclusive, a OpenAI, ela contratou o fundador dessa Open Cloud. Então, ela foi lá, foi um cara, lá no Vale do Silício, dentro de casa, sozinho, que ele criou uma inteligência artificial que fica dentro do seu computador, fazendo tudo por você. O que a OpenAI fez? Foi lá na casa dele, meu amigo, vamos trabalhar para mim, você é muito bom. Então, a OpenAI, o Google, a Anthropic, todo mundo foi correndo atrás, porque quem dominar isso, domina o jogo. Então, ela sabe que quem mexe com IA vai migrando de uma para outra. Agora, deixa eu trazer aqui a realidade para vocês. Né? Isso significa que um treinador que usa IA faz o trabalho de 2, 3, às vezes 4 vezes. E um treinador que não usa, ele começa a ficar lento. E como as coisas elas vão avançando com uma velocidade muito alta, se você passa a não utilizar a inteligência artificial para te auxiliar e você passa a ficar lento, isso vai te custar caro, porque aquele que está usando a inteligência artificial, ele vai passar na sua frente muitas vezes, porque ele consegue atender com qualidade uma quantidade maior de pessoas. E o futuro não é sobre quem sabe mais tecnicamente. Né? Tem muita gente que sabe muito tecnicamente, mas não consegue dominar a tecnologia, não consegue dominar a forma de vender, não consegue dominar a forma da entrega perfeita. E o futuro ele não é sobre quem sabe mais, é sobre quem executa mais rápido. E hoje você tem duas opções. Ou você aprende a usar a inteligência artificial para acelerar a sua rotina, ou você continua fazendo tudo manual e vai ficando para trás. Porque, de fato, pessoal, o jogo mudou e quem não muda junto perde muito espaço. As coisas estão acontecendo muito rápido. O profissional de educação física, o nutricionista que hoje ele não adequou o uso de inteligência artificial à rotina dele, ele vai, com o tempo, perdendo muito espaço. O Igor falou, talvez, que o áudio está ruim. Tá para todo mundo? Deixa eu ver aqui nos comentários se teve mais alguém reclamando. O Diogo falou que está tudo certo, Igor. Dá uma olhada no seu aí. Aqui, ok, não está ruim. Beleza. A galera falou que tá boa, Igor. Tá? Mas eu quero deixar vocês bem tranquilos quanto tudo isso que eu falei, inteligência artificial, Open Cloud, OpenAI, Google, Gemini, calma. Você não precisa aprender tudo isso agora, mas você precisa dominar uma ferramenta. E a ferramenta que eu aconselho para o treinador é o ChatGPT. O ChatGPT, pessoal, ele é a mais conhecida das inteligências artificiais, é aquela que deu o pontapé inicial, e eles atualizam com frequência. Praticamente mensalmente, eles lançam uma nova atualização que fica mais inteligente, mais assertiva, e o ChatGPT, para o que a gente precisa, ele já nos ajuda muito. Então, não tem a necessidade de sair assinando um monte de inteligência artificial, porque uma só, ela já nos entrega aquilo que vocês precisam. E eu fiz uma pergunta para vocês antes da aula, e a maioria aqui não quer mais aluno, né, pelo que eu vi. A maioria aqui está perdida na própria operação. Vocês querem se organizar mais utilizando a inteligência artificial. E eu, particularmente, essa é a forma que eu mais gosto de usar. E deixa eu te falar uma coisa aqui para vocês que pode ser um pouco dura. Vocês não crescem porque vocês não vendem. Vocês crescem pouco porque vocês não têm estrutura. E a grande maioria dos profissionais de educação física trabalham no amadorismo. A grande maioria dos nutricionistas trabalham no amadorismo. Eles não têm uma estrutura muito bem encaixada, um processo muito bem encaixado, e isso a inteligência artificial ela pode ajudar muito vocês. A maioria dos treinadores hoje não tem, por exemplo, um negócio. Vocês tratam os clientes de vocês ali como vamos supor,
algo que vocês estão vendendo mais simples ali, não tem uma recorrência, simplesmente pagam o Pix. Vocês até têm uma agenda cheia, e isso muda tudo para vocês. Porque a agenda cheia depende exclusivamente de você. Agora, imagine se você começa a organizar toda essa operação, padronizar o atendimento de vocês, estruturar a entrega de vocês, aí sim você começa a crescer sem sobrecarregar. O problema não é vocês trabalharem muito, é trabalhar sem estrutura. Por exemplo, quem tem uma assessoria esportiva com vários atletas, chega uma hora que você cresce tanto que você não consegue entregar com a mesma qualidade que você fazia antes. Então, a inteligência artificial ela pode entrar diretamente nessa parte. Se eu pegar hoje, para a grande maioria de vocês, se eu te der mais 10 alunos hoje, você melhora ou piora? Porque a maioria piora. E isso mostra uma coisa muito clara para a gente. Você não precisa de mais clientes agora, talvez. Você precisa organizar o que você já tem, que foi isso que vocês responderam lá na enquete, a grande maioria. Isso é exatamente o que a inteligência artificial resolve. Então, pessoal, eu quis fazer essa introdução para vocês entenderem que tem como organizar, depende mais de vocês do que da própria inteligência artificial e não tem segredo. Então, agora eu vou mostrar para vocês na prática como que vocês podem usar a inteligência artificial. Vou dar vou fazer algumas aplicações práticas diretamente aqui no ChatGPT, algumas execuções reais, para que vocês vejam como isso pode ajudar. Então, é o ChatGPT na prática para treinadores. A maioria das pessoas que usam o ChatGPT, elas usam como um Google bombado, né? Um Google melhorado, e isso é um erro. Tá? Se você usa o ChatGPT só para fazer perguntas aleatórias, você está usando 10% do que ele pode fazer. Porque ele não foi feito só para responder, ele é feito para te ajudar a organizar a sua rotina, criar processos, estruturar seu trabalho. Quando você começa a usar assim, você economiza tempo, melhora a sua entrega e começa a trabalhar como uma empresa. Eu quero mostrar para vocês aqui na tela, deixa eu compartilhar já aqui no meu ChatGPT com vocês, e já vou adiantando uma coisa de antemão para vocês sobre o ChatGPT. Vocês podem utilizar o ChatGPT como o gratuito. Porém, assim como nada que é gratuito tem uma entrega fantástica, a inteligência artificial também não. Ela limita o número de coisas que você pode fazer, você não pode criar agente, não pode criar projetos, e ela também limita a quantidade até de perguntas que você pode fazer. Então, se você começar a mexer com mais frequência, você vai precisar contratar o ChatGPT pago. E eu aconselho muito que vocês façam isso, porque vocês podem utilizar os modelos mais inteligentes, os modelos mais rápidos, modelo de imagem, isso ajuda muito vocês. Então, eu aconselho que, de fato, vocês assinem o ChatGPT. Outra ilusão que nós temos com o ChatGPT, com a inteligência artificial, é aquela história do prompt, né? Se você não usar o prompt certo, o ChatGPT não vai te entregar nada. Se você não usar o prompt correto, ele não vai te dar a resposta correta. E eu falo direto, bato direto na tecla que não existe negócio de prompt para ChatGPT depois que eles colocaram o microfone. Depois que eles colocaram isso aqui, deixa eu tirar de cima aqui, ó, esse microfonezinho aqui, pessoal, acabou o negócio de prompt. O ChatGPT ele quer saber o seu pensamento, o que, que você está querendo, o que, que você quer entregar. Então, ele quer que você fale tudo o que você quiser com ele, para ele preparar aquilo de uma forma melhor para você. Então, se você reparar, eu aperto o microfone e eu posso simplesmente falar. A maioria trava porque acha que precisa dominar a tecnologia. Mas hoje você precisa saber explicar o que você quer. Porque a IA, ela não exige uma linguagem técnica, ela exige clareza de vocês. E quando você aprende isso, você começa a executar muito mais rápido. Então, eu vou mandar, de início, antes até de eu mandar esse áudio, eu quero explicar o que vocês podem fazer aqui dentro do ChatGPT e qual a diferença disso. A primeira coisa
são os agentes GPTs. O que é um agente GPT? Um agente GPT é um assistente que você vai treinar ele de acordo com as informações que você quer. Levando o exemplo para vocês, vamos supor que quem comprou o e-book de corrida, tem um PDF legal de corrida, enfim, você tem ali alguns materiais que você estuda relacionado à corrida e que você quer aplicar no seu dia a dia. De aplicar como, Henrique? Aplicar na prescrição, explicando talvez por que você está prescrevendo tal coisa, aplicar criando conteúdo, então utilizar aquelas informações para você criar conteúdo. Então, você pode criar vários tipos de agente e fazer um trabalho com esse agente exclusivo para determinado tema. Por exemplo, eu tenho lá que no Valorize, a gente entrou no espanhol, na América Latina, então eu tenho o Valorize Espanhol, onde eu pego e jogo todas as informações aqui para mim. Eu criei um personal Henrique, foi um teste já para fazer com vocês aqui um processo de mostrar como a gente pode utilizar um agente, mas eu vou depois criar um novo para vocês. Eu tenho o Comercial Valorize, onde eu coloco todas as minhas pós-graduações, a gente tem aqui dentro todo o conteúdo que a gente quiser a respeito de pós-graduações. E eu cliquei no meu assistente do OpenCloud, que é aquela inteligência artificial interna, eu uso o próprio ChatGPT para configurar ela, então eu criei um assistente para ele me ajudar exclusivamente com aquilo. O agente, pessoal, ele guarda as informações para vocês, então todas as informações que vocês querem estão guardadas ali dentro, segue um padrão para vocês utilizarem. Então, vamos lá na prática, como eu falei com vocês. Bom, eu quero mandar, vamos supor, vou falar alguma coisa para o ChatGPT de uma forma que eu não preciso usar um prompt. Tá? Ele vai me ajudar aqui com o que eu solicitar para ele. Por enquanto, eu não vou criar agente, eu vou falar direto com o ChatGPT. Então, a primeira coisa, Henrique, eu tenho dúvidas sobre como criar um produto. Na última aula, eu falei que é necessário que vocês criem produtos, tenham os produtos muito bem definidos. Então, eu vou começar dando um contexto para ele do que eu quero, quem eu sou, o que eu faço e o que eu preciso fazer. E eu gosto sempre de pedir para ele me perguntar as coisas que ele acha relevante para eu informar ele. Então, vamos lá, eu vou conversar com o ChatGPT aqui. Chat, eu sou um treinador, tenho uma assessoria esportiva em corrida e gostaria de usar o ChatGPT para me auxiliar, tanto com o conteúdo, tanto com a entrega dos meus clientes, mas principalmente para criar 3 produtos. Seria um produto mais barato, um produto low ticket, né? Um produto de médio valor, intermediário, e um high ticket. Gostaria que você me ajudasse com esses produtos para que eu pudesse formular um produto que as pessoas queiram comprar, queiram participar. Como que você pode me ajudar com isso? Faça a pergunta que você achar necessária. Então, beleza. Eu falei aqui mais ou menos o que veio na minha cabeça e eu vou mandar para ele. Ele vai me devolver com perguntas. Então, é perfeito, você está exatamente no ponto onde a maioria dos treinadores trava, você já tem o serviço, mas ainda não estruturou, com escada de valor e tal, eu consigo. E aí ele vai começar a me fazer algumas perguntas. Meu público, problema real, qual o maior problema que seus alunos têm antes, depois, qual é o principal resultado que eles conquistam depois. Então, eu vou responder ele aqui tudo que ele está me perguntando. Bem rápido, não vou perder muito tempo, mas vocês podem falar o quanto vocês quiserem, pessoal. Pode apertar isso aqui, tem dia que eu estou no carro, eu boto o microfone do carro e vou conversando com o ChatGPT a viagem inteira. Mas vamos lá. Olha, meu cliente principal hoje são mulheres que acabaram de ter filho e que gostariam de começar a correr para emagrecer, mas principalmente para fazer algumas provas, meia maratona, maratona, e o principal motivo delas é sair de casa depois que elas tiveram filho. O ticket médio da minha assessoria hoje ele é R$200 por mês. O maior problema que os alunos têm antes de entrar comigo, entrar no meu treinamento, na minha assessoria, é que eles não conseguem ter um programa muito bem definido, uma planilha muito bem definida,
e isso atrapalha eles. O principal resultado que eles conquistam depois de 3, 6 meses é correr provas acima de 10 km. Formato hoje, eu entrego uma planilha simples ali, eu mando para ele com o que ele tem que fazer. Quando ele precisa de alguma coisa, ele me chama no WhatsApp. Quantos alunos você consegue atender hoje sem perder a qualidade? Eu acho que uns 50 alunos eu consigo. Você já usa algum nível de conteúdo? Faço pouco conteúdo, gostaria de fazer um pouco mais. E aí ele quer saber meu posicionamento, isso define o rating. Você se vê mais como treinador de iniciantes, treinador de performance, especialista em emagrecimento corrido, especialista em provas. Sou especialista em provas. E aí ele já me falou aqui, ó. Então eu dou um Vzinho aqui, ele vai transcrever tudo que eu quero. Pronto, eu já vou mandar para ele aqui. Eu estou fazendo bem raso, tá, pessoal? Para que vocês entendam mais ou menos a lógica aqui. Ele já me falou algumas coisas. Antes de montar os produtos, deixa eu te mostrar o ouro aqui. Seu produto não quer só correr 10 km, ele quer voltar a se sentir ela mesma, ter um tempo só ela, sair do caos da maternidade, enfim, ele vai me dando uma escada de produtos aqui, o nome do produto, a promessa, quais entregas eu vou ter, o preço que eu posso cobrar, o objetivo. Repare que ele me entregou tudo aqui, ó. Beleza? Então, olha, ele está me entregando tudo, eu nem vou ler tudo aqui, para não tomar muito tempo de vocês. E aí ele pergunta, ó, como eu posso te ajudar agora? Posso montar os seus 3 produtos completos, versão final para vender, sua bio do Instagram, 7 ideias de conteúdo, roteiro de reels específico para esse público. Mas antes, preciso fazer uma pergunta muito importante. Você quer escalar isso mais como? Volume online, ticket alto, híbrido. Eu quero escalar mais no ticket alto, mas gostaria também de criar um agente específico para me ajudar nesses produtos. Então, eu quero que você já prepare baseado num ticket alto e me dê um prompt completo para eu treinar o meu agente GPT exclusivo para fazer todo o trabalho para mim. Conteúdo, ele vai fazer também a parte de relatório para eu entregar para os meus clientes, tudo que envolve assessoria, esse agente GPT vai me ensinar, vai me ajudar. Então, prepare um prompt completo para eu treinar o meu agente GPT. Pessoal, eu estou fazendo bem curto aqui, porque eu não posso ficar aqui batendo papo com ele, tomando muito tempo, tá? Então, vocês têm que conversar o máximo com ele. Peça ele para fazer as perguntas, peça ele para estruturar um negócio de vocês, expliquem como é o negócio de vocês, quais são as dores que vocês têm hoje. Aí ele falou algumas coisas que ele está fazendo. Antes do prompt, uma observação importante, a gente deve ser apenas um gerador de legenda. Não deve ser apenas um gerador de legenda. Ele precisa funcionar como um estrategista de negócio, assistente, coordenador, apoio comercial. Repare que ele já está mapeando tudo. Ou ele precisa pensar como alguém que entende seu nicho, seu cliente, sua escada de produto, sua linguagem, abaixo o prompt completo. Então, olha aqui, olha isso aqui. Ele já me deu o prompt para eu treinar o meu agente baseado em tudo que eu falei para ele. Então, basicamente, ele me deu aqui tudo que faz parte da minha assessoria. Gente, tem 5 minutos que eu estou conversando com isso aqui. Imagine vocês dando especificações exatas de como vocês podem utilizar. Olha o prompt que ele me deu. Versão ainda melhor, ele me dá uma outra versão, uma versão, às vezes, mais completa, algumas mais curtas e tudo. Então, vamos lá, vou copiar essa mais completa aqui, que é a maior. Vou pegar aqui, ó, vou copiar ela e vou fazer um agente, mas vamos ver o que ele me falou lá no final. Versão ainda melhor, bloco de comandos iniciais. Depois de colar o prompt acima, recomendo que você também deixe salvo esse bloco para usar nas primeiras conversas com a gente. Beleza, ó, ele me deu mais uma instrução. Você não vai ganhar resultados só por criar o GPT, você precisa saber como comandar ele. Aqui estão bons comandos para o dia a dia. Então, aqui ele já está me falando até como eu tenho que falar com o meu chat GPT daqui para frente, para venda, para entrega, para tudo. Então, ó, ele me dá tudo muito completo. Tá? Recomendação, estratégia, enfim, não vou ler tudo isso aqui, eu já vou lá para o agente.
Agora, no agente, eu vou aqui explorar GPTs. Então, tem aqui os GPTs, os agentes que são livres, né? Vocês já devem ter visto algumas pessoas vendendo. Eu vendo o meu GPT, ele é treinado pelo meu cérebro para você poder utilizar e tal. Então, tem algumas pessoas que fazem isso e alguns que ficam livres aqui. Eu vou criar um GPT. Então, eu vou criar aqui, vou botar aqui assessoria Henrique. Estou escrevendo errado. Assessoria Henrique. Uma descrição do GPT não precisa, eu já vou colocar direto as instruções. E passou até de 8.000 caracteres. Vou pegar a outra, então, que ele falou para eu fazer antes. Vou voltar lá. Voltar aqui, vou pegar... Ele deixa um histórico também, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, o histórico da minha conversa com ele. Ele deixa aqui o histórico. E aí eu vou voltar aqui e vou falar que o prompt ficou muito grande. Eu pedi ele no máximo de 8.000 caracteres, que ficou muito grande o prompt que ele fez para mim. Já está escrevendo o outro, já está me entregando o outro aqui. Sempre confiram as coisas, principalmente quando vocês estiverem falando. Ó. De alguma forma, ele entendeu o TikTok, criar conteúdo de TikTok em algum momento. Mas eu estou deixando ele aqui para não corrigir. Mas sempre corrijam, sempre analisem ele se é aquilo mesmo, peçam a ele para corrigir, que ele faz essa correção também, tá? Então, ó, pronto, ele já me entregou aqui. Vou voltar lá para o GPT, lá para o agente. Deixa eu abrir até com o botão direito aqui. Te deu uma agarrada aqui. Aí foi. Vou criar ele aqui novamente. Assessoria Henrique Corrida. Vocês podem, inclusive, pedir sugestão de nome da assessoria, tá? Ó, bom, agora ele já pegou. Outra informação muito importante. Quando você for criar um agente GPT, se você tiver qualquer arquivo, documento que você queira para a inteligência, para o cérebro dele treinar, você pode carregar os arquivos aqui, tá, pessoal? Então, eu posso carregar quantos arquivos eu quiser, e quando você for pedir um conteúdo, alguma coisa assim, você pode falar até do arquivo que você quer. Olha, do e-book do Sandro de Corrida, eu quero criar um conteúdo sobre isso. Ele vai te dar tudo que você quiser aqui. E aí eu vou criar. Na verdade, antes de criar, eu não estava mostrando para vocês aqui não, né? Agora eu compartilhei aqui. Assessoria Henrique Corrida. Antes de criar, eu vou pegar aquele outro prompt que ele me falou para mandar para o agente. Só tem alguém com o microfone ligado aí. Deixa eu pegar aqui o outro prompt que ele pediu para eu mandar depois de criado, né? Então, eu venho aqui, vou criar, então, primeiro. Vou atualizar. Aí eu tenho o link do prompt, do agente, tenho tudo. E aí eu vou ver o GPT aqui, que ele está criado. Pronto. Assessoria Henrique Corrida. Vou jogar o outro prompt que ele mandou eu mandar lá. E aí ele já vai me dar tudo que eu precisar a partir disso. Então, visão geral do negócio, crescimento de lead, intermédio, ele vai me dar um relatório completo de tudo que eu quero. Ó, como que são meus produtos, simples, intermediário, premium, high ticket, tudo eu tenho aqui exatamente aquilo que ele preparou para mim. Ó, ele está preparando aqui tudo aqui. Então, pessoal, o agente GPT ele é uma das formas de você guardar
o seu conhecimento dentro de um local só. E que ele vai sempre buscar, sempre te ajudar, ele vai aprendendo cada vez mais. Você pode pegar, por exemplo, uma hora e falar, ó, prepara um documento com o seu conhecimento, que eu vou colocar lá nos arquivos do meu GPT. Ele vai preparar um documento completo, você coloca nos arquivos lá. Cada vez o seu agente vai ficando mais inteligente, cada vez ele vai ficando mais preparado para te ajudar. Outra forma também são projetos. Por exemplo, a minha mentoria, chama Mentoria Eu Sou Minha Empresa, eu tenho um projeto pronto para ela. Tem vários GPTs que atuam aqui dentro, tudo que eu peço eu guardo, mando ele guardar, então eu falo, ó, guarda na sua memória, é um projeto completo que está aqui dentro, não é só um GPT. Porque se eu sair desse GPT agora, essas coisas aqui apagam, que estão escritas, né? Fica na memória, mas apaga. Na mentoria, ele guarda tudo, então ele vai guardando. Você também só consegue com o GPT pago. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, é que existem outras formas da gente utilizar o GPT de uma forma que você consiga dominar o seu próprio negócio e se organizar. E aí você pode pedir funil de venda, funil de marketing, a te ajudar em alguma questão relacionada a marketing, quais são os conteúdos que o pessoal está mais falando ultimamente. Tudo isso você pode utilizar. E lembra sempre, o problema ele nunca foi o prompt. O problema sempre foi falta de clareza. Porque quando você sabe o que você quer, como você quer, você cria, organiza, executa. Mas quando você não sabe, você fica preso, testando ferramenta e não sai do lugar. E aí eu queria mostrar para vocês uma outra estratégia que vocês podem utilizar quando a gente fala, por exemplo, do produto high ticket. Né? O produto high ticket ele é vendido através de uma reunião. Você não consegue vender o produto simplesmente mandando ali, às vezes até consegue, mas é mais difícil. A pessoa ela quer você, ela quer sua assessoria, ela quer você perto disso. E aí eu quero mostrar uma outra inteligência artificial para vocês, que ela chama Genspark. Ela é uma inteligência artificial que ela faz vários documentos que você precisar, inclusive uma apresentação. E aí eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar para criar uma apresentação profissional para vocês venderem, por exemplo, um produto high ticket. Então, eu vou voltar lá na assessoria e vou falar com ela. Agora, eu preciso de um prompt completo para o Genspark para eu criar uma apresentação onde eu vou mostrar toda a minha assessoria, o que eu vendo, como eu vendo, quais são os produtos que eu tenho. Porém, eu não quero que fique uma apresentação muito longa. Eu quero que seja uma apresentação profissional, porém, eu quero que ela seja mais curta, no máximo uns 10 slides, para eu ser bem direto ao ponto. Crie um prompt completo para que eu utilize no Genspark para ele me entregar essa apresentação. O Genspark, pessoal, ele também é uma plataforma paga, porém o gratuito dele dá para vocês utilizarem muito. Eu, por exemplo, não utilizo o pago. Quando eu tenho que fazer alguma apresentação, eu faço no Genspark. E vocês, o interessante disso é que vocês podem, por exemplo, vou dar mais uma ideia para vocês, anotem isso, que essa é uma ideia muito interessante de usar no ChatGPT. Toda vez que vocês forem fechar uma assessoria, algo com a pessoa, e vocês forem fazer, por exemplo, uma reunião, vocês podem gravar, como eu estou fazendo aqui com a reunião agora pelo Meet, transcrever a reunião. E quando você transcreve, aquilo dali é um prompt. Para analisar, fiz uma reunião aqui com o Irineu, perguntando todos os detalhes para ele, quais as dificuldades dele para correr, fiz ali uma anamnese completa, gravei a reunião, transcrevendo ela. Aquilo é um prompt sensacional, porque eu vou copiar aquilo, vou jogar aqui no meu agente, vou falar, olha, acabei de fazer uma reunião com o Irineu, essas foram as informações que ele me passou, gostaria que você criasse uma análise completa de tudo que o Irineu me falou, para eu entregar um PDF para ele fantástico, ou entregar uma apresentação. A transcrição é um prompt. Eu vou jogar aqui e ela vai me entregar isso. Ó, repare que ela já me deu aqui a completa dos 10, ó, ela botou slide por slide. Estilo, tom de comunicação, objetivo.
entregou completo. O que eu vou fazer? Eu vou lá no Genspark. Genspark, como eu falei, é uma outra inteligência artificial que eu posso criar, por exemplo, slides de IA. Então, eu vou criar aqui, ó, slides de IA. Venho aqui, colo o prompt que ele me deu, dou um enter aqui, meu irmão. Peraí que ele me pediu para conectar. Então, tem que fazer ali o cadastro de vocês, vai entrar, deu um prompt, vamos ver se ele volta para a mesma página com o prompt. Pronto, eu já loguei aqui. E, ó, você pode fazer até utilizar uma outra inteligência artificial aqui dentro. Gente, isso é loucura. Essa é a Nano Banana. É a inteligência artificial do Google que faz imagens, tá? Ela faz imagens. Então, vocês podem utilizar também ela para fazer as imagens, se você quiser. Eu não vou usar criativo, porque ela demora um pouco mais. Então, eu vou usar esse prompt que eu já tenho aqui para ele fazer. E aí, ele vai fazendo em tempo real, ele vai pensar em cada slide, vai falar sobre para quem é, como é, depois, ó, ele vai começar fazendo tudo, vai começar fazendo meus slides. Daqui a pouco a gente volta aqui. Então, essa ideia que eu dei para vocês, pessoal, de utilizar uma reunião, um bate-papo, uma anamnese simples que vocês façam, já é um prompt fantástico para você usar no seu agente. Você vai deixando ele mais inteligente. Você pode colocar num documento aquilo e colocar. Então, enquanto a maioria usa IA de forma solta, quem cresce está usando o sistema, pessoal. Está criando o sistema. Um agente, ele é basicamente um chat GPT treinado para te ajudar sempre da mesma forma. Então, significa que você para de pensar toda hora tentando lembrar aquelas coisas e começa a executar com mais padrão. Então, a gente pode preparar o nosso agente, criar o nosso agente para pensar como nós e organizar toda a nossa vida dentro dele. Repara, é ilimitado, eu acho, o número de agentes. Eu posso criar um agente para cada cliente meu high ticket, por exemplo. Às vezes, uma assessoria que tem mais de 200 pessoas, você criar um agente para cada um pode complicar. Mas se for o que você quiser, e toda a vida dessa pessoa você coloca lá. Né? Eu posso simplesmente chegar para o meu agente aqui e falar com ele o seguinte: agora eu quero um calendário com ideias de postagens para eu fazer no Instagram. Quero 7 ideias de vídeo que eu vou gravar. Me fale só o tema de cada vídeo desse que eu posso gravar essa semana e postar no Instagram. Utilize um gancho forte, um gancho que as pessoas fiquem no vídeo para ver até o final. Quero 7 ganchos com 7 ideias de vídeo. Não precisa passar o roteiro do vídeo, porque eu mesmo vou botar o meu roteiro. Ó, acabei de pedir um calendário editorial para ele me dar as ideias de o que eu vou postar essa semana, organizar minha vida, enquanto você tem que ficar pensando ali como você vai fazer. Olha lá, já me deu. Primeiro gancho: se você teve filho e tentou voltar a correr assim, é por isso que você desistiu. Ou seja, você já prende a pessoa ali no vídeo, e aí depois você fala. A maioria das mães começa achando que vai correr 10 quilômetros no primeiro dia, os erros mais comuns é isso, isso e isso. Então, ele me dá o gancho e o tema que eu posso falar. Porque mães não conseguem manter constância na corrida. Pronto, ele me entregou. Aí ele pode me fala como eu posso gravar, me fala tudo. Eu posso pedir o roteiro da gravação para ele, me dá o roteiro. Eu, particularmente, ainda não gosto muito de roteiro de chat GPT, de inteligência artificial nenhuma. Porque ele, na grande maioria das vezes, por mais que você tenha um agente treinado, ele não vai conseguir te dar um roteiro da forma que você faz. Às vezes coloca palavras que você não está acostumado, não é a forma de você se comportar, e aí fica muito robotizado. Eu não gosto muito. Quem não tiver esse problema pode seguir, utilizar ele até para fazer o roteiro de conteúdo para você. Se você depender de criatividade para produzir conteúdo, muitas vezes você vai travar. Agora, quando você tem um método, você produz com consistência e cresce. O jogo, pessoal, ele também não é só criatividade, é estrutura. Eu tenho que ter minha estrutura muito pronta ali. É claro que a criatividade ela ajuda muito, até mesmo para você gravar os conteúdos e tudo mais. Mas já pensou se você tem tudo isso organizadinho, um calendário certinho, o que você vai fazer na segunda, na terça? Você pode criar um calendário
de alunos também, mandar isso para os seus alunos, um PDF, que também faz PDF, então fica muito legal, tá? Outra coisa que vocês pediram lá na pesquisa foi a respeito de crescer, captar mais alunos, vender mais, e uma coisa para deixar bem clara sobre isso, IA não substitui treinador, IA substitui treinador desorganizado. Porque quem aprende a usar isso aqui que eu estou mostrando para vocês, atende melhor, ganha mais tempo e consegue crescer sem se sobrecarregar. E no final não é só sobre a ferramenta, é sobre quem decide de fato ou evoluir, começar a mexer com tudo isso. Então, pessoal, quando a gente fala em escala, quando a gente fala em venda, existem várias formas da gente utilizar o ChatGPT para isso. Você já tem um agente, você pode criar ali um funil de vendas, você pode criar um funil de conteúdo com venda no final, você pode criar com o ChatGPT, como eu disse, estruturar os seus produtos, testar os seus produtos, avaliar o que está dando certo, através de anamnese, através de pesquisa, que muitas vezes você pode fazer com o seu cliente. Então, tudo isso que envolve a inteligência artificial, quando o assunto é captar mais alunos, só de você ter mais tempo, só de você estar mais disponível, só de você estruturar uma campanha através do ChatGPT, já vai te ajudar muito nisso. Só que eu não posso fazer uma promessa para vocês do seguinte, só usar o ChatGPT que você vai vender mais e tal. Não, vai depender muito de você ainda, mas você precisa entender disso daqui para colocar em prática. Depois, quando você começa a mexer, você começa a fazer, cara, as coisas ficam bem mais fáceis. Toda a estratégia que eu utilizo no Valorize hoje, eu compartilho muito com o ChatGPT. Então, eu falo os resultados, o debriefing que a gente fala. Então, eu fiz uma estratégia tal, esse é o resultado. Então, eu guardo o debriefing. Ano que vem, se eu fizer a mesma estratégia, eu falo, olha, fiz a mesma estratégia, esse ano o resultado foi esse. Faça uma comparação entre os resultados. Então, eu consigo entender o que está dando certo, o que está dando errado. Isso me faz ter mais inteligência estratégica, vender mais e vender melhor. Então, é isso que vocês precisam entender. O ChatGPT ele vai ajudar vocês em todos os âmbitos, desde que vocês saibam como trabalhar com ele. Bom, deixa eu ver se o meu GenSpark já terminou aqui. Peraí. Ó, vamos lá. Ele já está me entregando aqui, tá, pessoal? Repare que ele já me entregou. Isso aqui é gratuito, tá, turma? Isso aqui é gratuito. Eu só não consigo baixar esse, e ele me deu até imagem, eu nem tinha pedido imagem. Eu só não consigo baixar esses slides no gratuito, mas eu posso partilhar ele com o link. Então, ele me deu, volte a sentir você mesmo através da corrida, assessoria Henrique Corrida, especializada em mulheres pós-maternidade que desejam recuperar a autoestima. Ele está me dando, ó. Aí, ó, entra na dor, você sente assim, cansaço, autoestima baixa e tal. Vou fazendo a apresentação. Cadê? Pulou 2 slides aqui, mas deve estar refazendo. Ele também, quando ele entende que o slide não fica bom, ele refaz, tá, pessoal? Então, o slide 5 vai explicar como funciona a sua assessoria, o início, o meio, o fim, a evolução, acompanhamento, vai explicar os detalhes de como funciona, os resultados reais, como que as pessoas podem esperar dos resultados. Cara, isso aqui é fantástico. Tá? Isso aqui é sensacional. E quando a gente fala em evoluir um pouco mais, quando a gente fala em passar um pouco mais do ChatGPT, a gente começa a entender outras inteligências artificiais que podem nos ajudar. Uma delas é o Cloud Code, ou Cloud Cowork também. É da Anthropic, essas inteligências artificiais, e o Cloud Code, ele promete, por exemplo, programar para você. Ele faz programas, ele faz dashboards para você. Eu estou usando mais o OpenCloud com todas essas ferramentas, mas também é uma inteligência artificial muito boa, tá? Que vocês podem utilizar ela para
fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, só que de uma forma diferente, porque eu vou programar algumas coisas. Então, eu posso criar, por exemplo, um agente que faz só slides. Aí eu vou mandar, hoje eu vou atender o Matheus, está aqui a anamnese do Matheus. Faça uma apresentação baseada no que o Matheus respondeu. Cara, para venda, isso é fantástico. Para analisar. Matheus quer comprar a minha assessoria ali, o high ticket, eu vou mandar uma pesquisa para ele. Eu posso vir aqui, ó, vamos fazer aqui já para vocês verem. Fazer o seguinte, eu quero criar uma pesquisa com os meus possíveis clientes. Através dessa pesquisa, eu vou entender tudo o que eles precisam, as dores, os desejos, enfim, eu quero fazer uma pesquisa onde depois eu vou utilizar os resultados dessa pesquisa para criar uma apresentação personalizada. Vou marcar a reunião com o meu cliente com a apresentação falando sobre a vida dele, sobre as dores dele, o desejo dele. Então, cria para mim um questionário que eu possa mandar antes da reunião para criar logo depois a apresentação no Genspark. Crie para mim todo esse questionário para que nós possamos colher o máximo de informações desse possível cliente. Então, veio uma ideia na minha cabeça aqui, eu estou falando mais ou menos, vocês podem falar muito mais, vocês podem indicar para ele como que ele pode entender o seu cliente de uma forma melhor, e lembre que tudo que eu estou falando aqui, ele está aprendendo, meu agente está aprendendo. Depois, quando eu voltar, vou falar, me manda aquele questionário de novo que você fez esses dias, ó, aí ele já falou, pode usar no Google Forms, Typeform, WhatsApp, enfim, tá lá, ó, qual o seu nome, quantos anos tem, você teve filho há quanto tempo, como está a sua rotina, e tem um outro bloco, bloco 3, bloco 4, bloco 5, bloco 6, 7. Gente, isso aqui é ouro. Para analisar, a pessoa responde a sua pesquisa, você vai jogar lá no Google Forms, copia e cola lá no Google Forms, a pessoa responde sua pesquisa, você pega toda a resposta, vem aqui no seu agente GPT e fala, olha, eu acabei de receber uma resposta no meu questionário, gostaria que você criasse um prompt para mim do Genspark personalizado para essa cliente. Se você tiver, pode botar até aqui no questionário o Instagram da pessoa. Vai lá no Instagram, pega uma foto dela. Quando vocês chegarem aqui, ó, nessa primeira parte aqui, na hora que você for fazer a apresentação dela, vai estar a foto da sua cliente aqui. Meu amigo, imagine você fazendo a apresentação, falando, ó, você respondeu que você se sente assim, né? Tal, isso está acontecendo com você, você está com dificuldade de tal coisa. Cara, vocês criam uma venda personalizada. Lembrem sempre o seguinte, venda, ela é resolver um problema que a pessoa tem. Então, sempre você tem que entender que vocês, quem é nosso aluno, por exemplo, da pós-graduação, vocês estavam com um problema. O problema era, cara, eu preciso me atualizar, eu preciso me capacitar mais, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso cobrar mais caro na minha assessoria, só que eu preciso estar mais capaz, mais conhecimento, absorver um conhecimento aplicável, enfim, vocês tinham algum determinado problema. O Instituto Valorize fez o quê? Eu resolvo o seu problema. Eu tenho uma pós-graduação aqui, que é a aplicação prática, funciona dessa forma. A grande maioria de vocês que estão aqui são nossos alunos. Quem não é, já fica aqui meu convite. Não adianta só mexer com inteligência artificial, não, tá? Vocês têm que saber aplicar também. Porque a IA, ela fala um monte de besteira. É uma coisa que vocês têm que ficar muito atento. Se você simplesmente quiser que o chat GPT faça o serviço por você, é porque tecnicamente você está mal. E se você está tecnicamente mal, vai fazer uma pós-graduação. E a nossa pós-graduação em Endurance, daqui a pouco eu vou falar com vocês nela no final. Só que ela é uma pós-graduação que tecnicamente dá o suporte para vocês fazerem isso. Tá? Então, não deixe de se capacitar também antes. Gente, minha apresentação está pronta. Quanto tempo durou aí para fazer essa apresentação? Agora, pega aquilo que eu falei com vocês. Uma anamnese, você vai para a reunião com a pessoa, ainda pode botar seu link no WhatsApp aqui no final, se você for mandar isso aqui para alguém.
E no Genspark, eu posso criar um PDF também. Então, vamos voltar aqui no Genspark. Eu posso criar documentos aqui no Genspark. Então, vamos supor que todo mês vocês querem entregar para a pessoa, para um aluno de vocês, para um cliente de vocês, os resultados que ele teve naquele mês. Vamos supor que vocês fazem treinamento de força, trabalham com personal treino, musculação. Dentro da academia, pegou o celular, acabei o treino da Deisiane aqui, olha, a Deisiane hoje conseguiu subir o peso em tanto, fez tal aparelho, né, se sentiu bem, se sentiu mal, vocês podem dar um relatório ali do como foi o treino da Deisiane. Ou não, na corrida, ó, hoje fulano relatou para mim que aconteceu isso, isso e isso. Eu tinha feito até na semana passada, com a Marcela, né, que trabalha com o Sandro, eu peguei o gráfico do Training Peaks e joguei no chat GPT e mandei ele me dar um relatório do que aconteceu com aquela pessoa. Ele também deu. Como eu não tenho conhecimento técnico para avaliar isso, eu não consegui fazer, mas eu não consegui, tipo assim, entender se aquilo estava certo ou errado, mas vocês conseguem. Vai pegar ali um gráfico, vai jogar e vai falar, cara, me dê um relatório bonito para leigo ver. Vem aqui, pede o prompt, vem aqui no Genspark, joga, pede um documento aqui e manda para a pessoa todo mês. Lembra sempre o seguinte, o cliente, ele não... Eu postei um vídeo hoje sobre isso, tá? Quem não me segue aí, vou botar meu Instagram aqui para vocês me seguirem, ó. @Henrique Batista. Eu acabei de postar um vídeo, 8 horas da noite eu deixei programado sobre isso, que foi falando que o cliente ele não cancela, na grande maioria das vezes, pelo preço. Ele cancela quando ele sente que ele deixou de ser acompanhado. Imagina você entregar um PDF todo mês para o seu cliente, mostrando para ele os resultados que ele teve naquele mês. Para analisar isso, cara. Para analisar. Você olha, ô Deisiane, está aqui os resultados seu do mês, parabéns, você teve uma evolução assim, 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 você conseguiu fazer isso, isso e isso. Cara, isso é simplesmente fantástico. Vocês podem entregar na mão dessa pessoa. Vamos para mais uma última inteligência artificial? Ó, se vocês estiverem com alguma dúvida, pessoal, por favor, vem aqui nos comentários, coloque, Henrique, eu tenho dúvida de tal coisa, queria que você falasse sobre tal coisa, porque a gente já está dando 1 hora de live aqui, eu não quero me estender demais com vocês para não ficar cansativo. Mas se tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode mandar por aqui. Eu vou mostrar uma última ferramenta aqui para vocês, para a gente finalizar. Deixa eu abrir aqui, eu vou abrir o Gemini. Gemini, pessoal, ele é um... Vou baixar aqui uma imagem aqui, peraí. Vou baixar uma imagem que eu vou fazer para que vocês vejam. Deixa eu botar nele aqui. Bom, vamos lá. Gemini é do Google, tá? É uma ferramenta do Google. E hoje no mercado, para imagem, é a melhor do mercado. Tá? Então, o Gemini é a melhor do mercado. Henrique, preciso fazer uma artezinha para botar na minha anamnese, para botar na minha apresentação, eu preciso criar uma imagem legal aqui. Enfim, qualquer coisa que vocês precisarem, baseado no que vocês fazem, no que vocês precisam fazer. Então, eu posso botar aqui que eu quero criar uma imagem, eu vou subir uma imagem que eu já tenho. Então, por exemplo, vocês podem colocar uma foto de vocês podem colocar qualquer coisa. Eu estou colocando a arte de hoje. Então, coloquei a arte de hoje, e aí o prompt, como que eu vou fazer? Vou falar por áudio. Vou falar com ele. Eu gostaria de fazer uma imagem idêntica a essa. Porém, eu gostaria de tirar tudo que tem escrito e focar em pedir o pessoal para me seguir.
mantenha a minha foto da forma que está, o fundo, toda a imagem da forma que está, tire somente as coisas escritas e acrescente isso, acrescente isso escrito. Quem gostou da aula hoje vai me seguir. Aí deixa eu botar meu Instagram, @Henrique Batista. Beleza, vamos botar lá e pedir a ele para criar a imagem. Também gratuito, tá, pessoal? Ela também tem alguns limites no gratuito, vai com marca d'água, mas é a melhor ferramenta de IA do mercado para fazer imagens. Então, às vezes, ela dá umas cagadas também, distorce sua cara, faz uma bagunça ali, você tem que dar uma melhorada. Então, não gostou? Cara, volta, faz um prompt ali, conversa com ela de novo, ela vai te entregar da forma que você pedir. Ela também demora um pouco ali, porque é imagem, mas ela vai sair. Deixa eu ver se tem algum... Isso, Camila. Primeiro, pede o prompt lá. Por quê? Como o chat GPT ele é uma inteligência artificial de conversa, de mais pronta, uma inteligência artificial melhor, principalmente para escrita, ele vai te entregar um prompt muito melhor. Se você for para o Genspark e só escrever lá de qualquer forma, ele talvez não entenda o que você quer, e aí ele não vai te entregar algo mais profissional. O chat GPT, ele entrega exatamente o que o Genspark quer, entendeu? E o chat GPT, ele te entende, então é mais fácil a gente fazer isso. Só mais alguém ficou com alguma dúvida aí? Quer perguntar? Fica à vontade, hein? Ah, tem até um detalhe. Se você quiser também, Camila, para a imagem, pedir no chat GPT o prompt, aqui para o Gemini ele também te dá. Por quê? Segundo o pessoal fala, o prompt do Gemini fica mais interessante em inglês, no Nano Banana aqui, né? Que é o Gemini, ele é igual o ChatGPT, só que ele tem o Nano Banana que faz imagem, aí é tudo numa coisa só. Vamos ver minha imagem lá, se ficou boa. Ah, garoto. Então, ó, tá aí, ó. Não modificou muito minha foto, camisa, tá tudo igual, só tirou a parte escrita. E aí, quem gostou da aula hoje vai me seguir. Henrique Batista, vai lá. Turma, dúvidas? Fala aí, alguém quiser abrir o microfone, falar alguma coisa aí, era isso que vocês queriam saber, tem alguma coisa que eu não falei? Me conta aí, quero saber. Está aqui com 35 pessoas na sala, alguém tem alguma coisa para falar aí? Vamos embora. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Bom, acho que não teve dúvida então não, pessoal? Ah, teve aqui. Vamos lá. Kaique, todas as inteligências são pagas? Kaique, todas as inteligências artificiais, elas têm o programa delas pago, tá? Só um minuto. Todas as inteligências artificiais, elas têm o programa delas pago, tá? Só que, cara, se você sair pagando todas as inteligências artificiais, cara, você está morto, você vai pagar uma fortuna. O que eu recomendo? Escolha uma, no caso, o ChatGPT, pague ela, vai dar coisa de R$ 100 por mês, no programa dela lá, e aí você utiliza as outras gratuitas. Eu mostrei aqui, ó, Gemini e Genspark, gratuito. Elas não são pagas, tá? A Maria Eduarda. Quanto ao GPT pago, o preço é fixo ou oscila de acordo com o dólar? Vi que você usa o pago. Eu acho que é US$ 20, Maria. São US$ 20, US$ 18, alguma coisa assim. Vou confirmar para você agora aqui. O valor que eu estou pagando, mas eu acho que são US$ 20, sim. Tá? Eu tenho que entrar, na verdade, na OpenAI. Na verdade, eu pago mais caro, agora que eu lembrei, porque eu abri
o meu programa empresarial aqui dentro. Então, outras pessoas no Valorize também utilizam. Isso mesmo, eu pago $30, tá? Mas é porque meus funcionários também utilizam. Tem 3 funcionários que utilizam a mesmo chat GPT meu. Irineu, para mim ajudou muito, já que sou bem ruim com IA. Uso mais de forma bem simples. Irineu, cara, isso é um mundo, tá? Isso é um mundo, é uma coisa que a gente consegue pegar. A inteligência artificial, o chat GPT, é tão louco que ele te ajuda a utilizar outras inteligências artificiais. Como eu mostrei aqui, faz um prompt. Cara, eu tenho um agente só para mexer na OpenCloud, que é uma outra inteligência artificial, ele me ensina parte de programação, cara. É uma coisa, assim, que é inacreditável. Eu vou até abrir isso para vocês, assim. Eu nunca fui programador, gente. Nunca mexi com nada de programação na minha vida. Só que eu precisava configurar o OpenCloud aqui e ele usa muita parte de programação. Por ele usar muita parte de programação, eu tive que ficar conversando com o chat GPT. Ó, tá vendo? Isso aqui eu conversei pra caramba com ele aqui, ó. Ó, isso aqui é tudo programação pura. Ele mandava eu abrir o terminal do computador e ir colocando, ó, os passos que ele vai me colocando, ó, passo a passo, como eu tenho que fazer. Olha isso aqui. Isso aqui, gente, isso aqui é só aqueles caras que mexeram com o computador desde que eles nasceram na vida deles, que eles têm acesso a isso aqui, ó. Eu nunca nem vi na minha vida. Ele me dá até o lugarzinho de salvar aqui, ó. Só copiava e jogava lá no terminal de programação do meu computador. E fui programando, coisa a coisa. Isso aqui, ó, é surreal. Então, a inteligência artificial, ela vai te ajudar a mexer com outras inteligências artificiais. E, cara, é o que eu estou falando, eu tenho um aplicativo do ChatGPT, eu fico conversando o dia inteiro, cara. Eu estou com a ideia, tive uma ideia que estou na academia, tive uma ideia de conteúdo para profissional de educação física. Eu vou lá, mando para ele, cara, acabei de ver na academia aqui hoje uma professora fazendo um negócio errado, eu quero criar um conteúdo baseado nisso, onde eu vou falar isso, 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 já prepara meu roteiro, já deixa tudo pronto. Pronto, está na minha mão, acabou, eu já posso usar logo depois. Turma, é isso. Pessoal, por último, o que eu quero falar com quem está aqui? Essa aula, essa sala secreta que a gente está fazendo toda semana, é mais um programa de educação continuada para os alunos do Valorize, e a gente abriu também para as pessoas que compraram o nosso e-book. O e-book, pessoal, R$17, ele é uma forma de atrair vocês para o Valorize, para que vocês conheçam o nosso trabalho. Só que ele não é uma coisa que vai resolver a vida de vocês. Estou com o e-book pronto, minha vida está resolvida, nem perto disso. No Valorize, nós temos pós-graduações que podem auxiliar muito a vida de vocês, principalmente na parte técnica. Porque, eu volto a falar, a inteligência artificial não supre treinador ruim, tá? Então, isso é uma coisa que vocês podem enganar na rede social por um tempo limitado. E nossa pós-graduação, ela é feita para preparar vocês para o mercado de trabalho. Então, nossas aulas, elas têm aplicações práticas, tudo que vocês aprendem, vocês já têm condições de aplicar no outro dia com seus clientes. Nós reunimos os principais nomes do país, e hoje a nossa principal pós-graduação é a nossa pós-graduação em treinamento nas modalidades de Endurance, onde a gente aborda toda a parte de teste, avaliação, tem sobre assessoria, tem a parte de fisioterapia, psicologia, enfim, de todos os esportes de endurance e alguns modos específicos, por exemplo, a triatlo, corrida, natação, mountain bike, a gente tem os modos específicos. E temos também a nossa pós-graduação complementar, que é uma pós-graduação em corrida. Quem já fez a pós-graduação em endurance, complementa para uma de corrida e faz só mais 7 meses de pós-graduação, recebe um segundo certificado. Todas essas pós-graduações nossas estão com matrículas abertas. E elas funcionam da seguinte forma: por mês, vocês terão 2 aulas. A primeira aula, ela é a aula principal. É uma aula que a gente gravou dentro do estúdio, com aula prática, esteira, bike, rolo,
tudo dentro do estúdio, várias câmeras, pegando todos os detalhes. A gente disponibiliza para vocês essa gravação. 30 dias depois, 20 dias depois, vocês terão mais uma aula daquele modo, dessa vez com o professor ao vivo, que a gente chama de mentoria. É um momento onde vocês vão conversar igual vocês estão comigo aqui, com o professor, vão mostrar para ele, às vezes, um caso clínico de vocês. Professor, estou com um aluno que quer correr uma maratona, ele precisa de quê? Vocês podem conversar com o professor, com a parte de nutrição, de fisioterapia, de psicologia, enfim, a gente chama essa aula de mentoria, porque é um momento que vocês terão com o professor. Hoje, a gente está fazendo a matrícula dessa pós-graduação, e para quem está na sala secreta, a gente fornece alguns bônus. Quais bônus são esses? A gente entrega para vocês a gravação do nosso congresso de triatlo, que foi um congresso que aconteceu em Florianópolis, com 6 professores, um dia inteiro, inclusive o presidente do Ironman, o Galvão, estava lá conosco, ele palestrou também. Nós entregamos para vocês a gravação do Vitória Conecta 2025, que foi o maior evento da história do Espírito Santo. Então, a gente entrega a gravação da plenária de Endurance para vocês, e já entrega também a gravação do evento de 2026, além de um workshop de corrida. A gente fornece essas 4 gravações para vocês. Só isso aqui, pessoal, daria cerca de R$ 1.600. Fora isso, a gente está com... Hoje, essa pós-graduação ela custa R$ 437 por mês, são 19 de 437, e a gente, hoje, para o pessoal que está no grupo, a gente vai dar um voucher de R$ 100 de desconto por mensalidade. Então, fica 19 de 337 via crédito recorrente. Como que funciona a matrícula? O que vocês precisam fazer? Eu vou mandar lá no grupo um link da matrícula e um cupom de desconto ali para vocês utilizarem, que é esse cupom, vai chamar Henrique100, que é o cupom para vocês terem o desconto dessa pós-graduação. Vou escrever ele lá. Vocês fazem a matrícula, assim que vocês finalizam, o meu time chama vocês e passa todas as informações da pós-graduação. Ah, Henrique, quero saber calendário, quero saber sobre tal coisa. Eles passam todas as informações. Só que eu sugiro que vocês já façam a matrícula logo para aproveitar esse desconto. Fechado assim? Tem algum aluno nosso da pós-graduação em Endurance aqui? Puder dar um relato aí de como está a pós-graduação, o que você está achando nos comentários, vai ser um prazer. Além disso, pessoal, vocês participam da comunidade do Valorize, comunidade dos alunos Valorize, onde tem aulas, gravações que a gente libera. Vocês terão, durante todo o processo de pós-graduação aqui, a oportunidade de cada vez se capacitar mais. Fechado assim? Dúvidas? Acho que não geraram mais. Pessoal, vou fazer o seguinte. Repararam que eu transcrevi aqui a aula, né? Eu fiz a transcrição dessa aula, na hora que vocês entraram ali, estava transcrevendo. Eu vou pegar essa transcrição e vou criar um material didático para vocês lá no ChatGPT. Porém, eu vou dar esse material didático só para quem me seguir lá no Instagram. Vou colocar de novo aqui no Instagram para vocês me seguirem. Cadê? Me seguir lá no Instagram. Então, vai ter lá o passo a passo de tudo que eu falei aqui hoje. Vou usar o prompt e a transcrição. Vai lá no meu Instagram, me segue. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá também. Faça alguma pergunta sobre carreira, sobre qualquer coisa que vocês quiserem, que amanhã eu vou gravar os vídeos respondendo a caixinha de perguntas. Quem deixar a resposta na caixinha de perguntas, eu mando o documento até amanhã e eu vou deixar o documento pronto e mando para vocês. Mas me sigam lá, todo dia tem conteúdo para profissional, estou postando também alguns cortes das aulas, está bem bacana. Valeu, Igor. Tamo junto, meu irmão. O Igor é nosso aluno antigo aí, tá com a gente já tem tempo. Valeu, meu irmão. Tamo junto mesmo. Espero ter ajudado. Kaique também, Bruno, a Ladiane, todo mundo, pessoal, que ficou até o final. Obrigado mesmo. Como eu disse, eu não sou professor. Eu estou aqui para ajudar no que eu puder. Quando tiver qualquer dúvida, eu estou com dúvida sobre aquilo que o Henrique falou do ChatGPT. Cara, vai lá no meu Instagram, manda um direct, me chama no WhatsApp, aonde vocês quiserem, estou à disposição. Boa noite, turma. Fiquem com Deus. Um abraço.